Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas. Aqui quem fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, gente, este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis. Hoje a aula 14 do nosso curso. Muito bem, gente. E o tema da nossa aula de hoje é o seguinte: finanças do lar, ok? Hoje nós vamos falar sobre a vida financeira do casal, a vida financeira da família, ok? Então, eu estou me baseando novamente no livro Sua Família Pode Ser Melhor, do pastor Jaime Kemp, e nós vamos estudar aqui um capítulo que ele trata sobre esse assunto. Nós vamos estudar em 2 aulas, tá bom? Para a gente ir com calma aqui, procurando absorver todos os ensinamentos e os princípios. Nós vamos estudar esse assunto em 2 aulas, então começando hoje e terminando na aula que vem, com a permissão de Deus. O título do capítulo no livro, o nome deste capítulo que nós vamos estudar no livro, ele é bem sugestivo. O nome do capítulo é o seguinte: Até que a dívida nos separe, né? Porque no casamento os votos são feitos até que a morte nos separe, né? Mas muitas vezes as dívidas separam um casal até antes da morte, né? Então esse é o título aqui do capítulo. E nós vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos, na primeira parte nessa primeira aula, né, sobre esse assunto, nós vamos ver algumas atitudes erradas, tá, quanto à vida financeira no lar, e vamos ver 4 perigos, tá, que existem aí na administração financeira do lar. E na próxima aula, permitindo Deus, nós vamos ver as atitudes corretas em relação à vida financeira do casal, né? E vamos também aprender na próxima aula como sair das dívidas, tá? Então, se de repente você que está ouvindo essa aula está endividado, está financeiramente endividado, você não pode perder não somente a aula de hoje, não é esta que nós estamos gravando neste momento, como também a próxima aula, que nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí, com a permissão de Deus, ok? Mas vamos lá, então vamos para a nossa aula de hoje aqui, Finanças do Lar, parte 1. Então veja, um dos maiores campos de batalha no relacionamento familiar diz respeito ao dinheiro, gente. Olha aqui, né? O dinheiro, questões relacionadas ao dinheiro, é um dos maiores campos de batalha no relacionamento familiar. É um dos fatores que mais contribui para brigas, é um dos fatores que mais contribui para frustrações e preocupações no contexto da família, no contexto do lar, tá? Uma coisa interessante que nós temos que ter em mente é que o dinheiro, ele pode ser encarado de modo diferente de pessoa para pessoa, tá, gente? O dinheiro, ele é visto de maneira diferente, né? De pessoa para pessoa, há uma diferença na maneira de ver o dinheiro, né? Do ponto de vista em relação ao dinheiro, tá certo? Eu estou me lembrando aqui de uma ilustração, né, que algumas pessoas dizem, né, que é a seguinte: o dinheiro, ele em si mesmo, ele é neutro, né? Ele é neutro. Depende do uso que nós fazemos do dinheiro, tá certo? Então, um exemplo, a gasolina, né? A gasolina, o combustível. Então, o combustível também é como se fosse uma coisa neutra. Depende do uso que se faz do combustível. O combustível tanto pode ser usado positivamente
como pode ser usado negativamente. Então, por exemplo, vamos pensar a gasolina, o combustível. Então você pode usar a gasolina para encher o tanque, né, com o seu carro, ir para a igreja, fazer visitas às pessoas, fazer um passeio com a sua família, e aí você está usando a gasolina de uma maneira positiva. Mas a gasolina também pode ser usada para incendiar um prédio, para incendiar uma floresta, né? Se a pessoa tiver com um instinto aí criminoso, pode usar a gasolina como um combustível para incendiar uma casa, um prédio, tá certo? Então veja, a gasolina, né, usando esse exemplo, é algo neutro, depende do uso que você faz. Você pode usar bem, você pode usar mal. E o dinheiro também. O dinheiro em si mesmo, ele é neutro, né? Até a Bíblia diz que a Bíblia diz, melhor dizendo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas veja, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. O dinheiro pode ser bem usado, pode ser bem utilizado, pode ser bem administrado e ser uma bênção. Como também, se for mal administrado, se for mal usado, se não se tiver a visão correta em relação ao dinheiro, o dinheiro pode se tornar uma espécie de uma maldição na vida das pessoas. Por isso que o autor diz aqui que o dinheiro ele pode ser encarado de modo diferente de pessoa para pessoa, né? Então o dinheiro tanto pode ser uma bênção, se bem administrado, como ele pode ser até mesmo uma espécie de uma maldição quando mal administrado, tá? Agora, a família cristã, né, a família que tem valores cristãos, a família que conhece os princípios de Deus sobre finanças, porque a Bíblia, gente, tem muito a nos ensinar, muito mesmo a nos ensinar sobre a questão da administração financeira, né? Então, uma família cristã, uma família que conhece os princípios de Deus sobre finanças, precisa saber usar o dinheiro e não ser usada pelo dinheiro, né? Então, a família cristã precisa saber como usar o dinheiro, né? Como administrar os recursos financeiros e não ser usada pelo dinheiro, tá certo? E outro ponto interessante aqui que o Jaime Kemp coloca para a gente é o seguinte, que geralmente as rixas, né, os desentendimentos sobre dinheiro revelam a existência de problemas mais profundos, viu, gente? Eu achei interessante essa colocação dele aqui, né? Às vezes os desentendimentos que estão havendo na família, no casal, por causa de dinheiro, às vezes estão demonstrando que existe algum problema um pouco mais profundo, né? O problema com o dinheiro às vezes é apenas algo assim superficial, que está na superfície, né? Como uma febre, né? A febre, ela indica que tem algum problema maior, né? Qual é a causa da febre, né? É uma infecção urinária, né? Enfim, né? Precisa descobrir qual é a causa da febre, né? Porque a febre ela está apenas apontando para o fato de que tem alguma coisa errada no corpo humano. Então não adianta você dar a Novalgina lá, né? O Tilenol para baixar a febre, se você não atacar o problema na sua origem. Tá certo? Foi descoberta uma infecção urinária. Então, ok. Então tem que tomar um remédio para curar a infecção urinária. Aí a febre não volta mais. Mas a febre é apenas um sintoma de que tem alguma coisa mais grave ali, errada, que precisa ser corrigida, né? Na área da saúde. E a mesma coisa aqui, né? Problemas assim envolvendo dinheiro, muitas vezes é como a febre, é uma coisa que está na superfície, só está apontando para o fato de que existem outros problemas mais profundos, tá, que estão gerando aquele problema financeiro, né? Aponta para o fato de que existem problemas mais graves na família, no relacionamento, tá? Que estão, então, trazendo à tona essas rixas sobre dinheiro, tá? Então, rixas, desentendimentos sobre dinheiro é sintoma de uma doença mais grave na família que precisa ser descoberta e tratada, ok?
Perdão, gente. Muito bem. Vamos aqui então falar sobre algumas atitudes erradas em relação a essa questão financeira no lar, tá? Nós vamos ver aqui 5 atitudes erradas que muitas famílias têm, que muitos casais têm em relação à administração financeira. Então, a primeira atitude errada é a atitude das contas separadas, tá? Das contas separadas, minha e sua. A minha conta e a sua conta, né? Isso muitas vezes em relação a contas correntes, né? Contas bancárias, tá certo? Ou seja, o meu dinheiro, o seu dinheiro, tá? Essa é uma atitude completamente errada no relacionamento conjugal, né? Porque no relacionamento conjugal o casal se casou para construir uma vida junta, né? Então todos os recursos trazer para dentro de casa, né? Com o seu trabalho, com o seu empenho aí profissional, a soma dos recursos não é de um ou de outro. Uma parte não é de um e outra parte não é de outro. A soma desses recursos é do casal, é da família, né? Tem que juntar todos os recursos que se trouxeram para o lar e se administrar todos esses recursos juntos, tá bom? Então veja, o autor diz aqui, geralmente ocorre em famílias, né, essa atitude, né, de contas separadas, não é? Geralmente ocorre em famílias onde o marido e a esposa trabalham fora, tá? E um ou ambos insistem em conservar seu dinheiro separadamente, tá? Talvez numa família em que a esposa não trabalhe fora, só o marido trabalhe fora, não tem muito esse problema, né? Porque os recursos que o marido traz é para a família, né? É para o sustento do lar. Agora, quando você tem uma situação em que tanto o marido quanto a mulher trabalham fora e cada um tem o seu salário, né? Então, muitas vezes, aí ocorre a tentação de separar, né? Ó, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu, né? Ocorre aí o perigo de não juntar todos os recursos para administrar em uma única conta, tá certo? E aí o que acontece? Nesse caso, às vezes um dos dois insiste, né, em separar as contas, né? Ou até os dois mesmos. Até os dois mesmo insistem em separar as contas, né? Em separar o dinheiro, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é teu, né? Então, esse comportamento, gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, em geral, tá? Causa desunião e desarmonia no lar, tá? Isso a longo prazo vai trazer aí algumas discussões, algumas brigas, né? Porque aí vai ficar sempre aquela situação, né? Mas eu pus mais do meu dinheiro, você pôs menos, eu paguei mais conta, você pagou menos, né? Então, essa atitude é completamente errada, né? Uma vez que o casal se casou, né? Os dois se tornaram uma só carne, tá certo? Então, é para repartir tudo, né? Mesmo que um ganhe mais que o outro, né? É para repartir tudo. Quer dizer, os recursos financeiros que são arrecadados devem ser administrados em conjunto, tá bom? Ok, essa é a primeira atitude errada que o autor aponta aqui para a gente. A segunda atitude errada é o que ele diz aqui, a atitude do comandante, né? A atitude do comandante. Então, algumas pessoas usam o dinheiro como uma chave para controlar outras pessoas, tá? O dinheiro se torna o caminho para comandar e até dominar os membros da família, tá? Então, aqui pode ser tanto aquele marido, né, que é o único que trabalha e que traz os recursos para casa, né? Então ele de repente, como ele tem ali o dinheiro na sua mão,
De repente, ele que administra ali os recursos da família, porque ele que trabalha e tal. Então, ele termina usando o dinheiro como uma chave para controlar, né? Para exercer um controle, né? Uma espécie de domínio negativo sobre a esposa, né? Sobre a família. Então, o dinheiro se torna aí o caminho, né? Para ele não apenas comandar, mas até mesmo dominar os membros da família, fazer chantagem, né, com aquela situação de ele ter o dinheiro nas mãos, de ele ter os recursos nas mãos. E isso também pode acontecer ao inverso, né, porque às vezes, de repente, o marido pode ficar desempregado por um tempo e a esposa trabalha fora, e aí ela que está sustentando a casa, de repente, naquele momento, naquela fase, e de repente pode também, né, ter esse tipo de atitude, a mulher querer comandar, né, controlar, dominar, por quê? Porque a família está sendo naquele momento sustentada com seus recursos. Então, veja, esse tipo de atitude, que o autor aqui chama atitude do comandante, esse tipo de atitude está completamente errada e equivocada, tá? Outra atitude, gente, a terceira atitude errada aqui, é a atitude de comprar amor. Comprar amor, né? Então, o erro aqui é pensar que o amor, como outras coisas na vida, pode ser comprado por uma certa quantia de dinheiro. Então, por exemplo, em que aspecto isso se aplica aqui, né? A tendência, por exemplo, de pais, né, muito ocupados, né, que às vezes acontece, existem muitos casos, né, o pai e a mãe trabalham fora e trabalham muito, né, saem muito cedo, chegam muito tarde, né, então são muito ocupados na vida profissional. Então, a tendência desses pais muito ocupados é encher os seus filhos de presentes, né? É como que eles pensam, né, que isso vai substituir a presença deles no lar, né? É como que se dar presentes aos filhos compensasse a ausência dos pais no lar, né? Ou até mesmo aliviasse a consciência desses pais, né? A consciência pesada desses pais, por não estarem dando de si mesmos aos seus filhos, tá? Então, existe essa atitude de comprar amor. Pode acontecer também, de repente, um marido, né? A esposa às vezes não trabalha fora, mas o marido trabalha, e trabalha muito, e só tem tempo para trabalhar, só tem tempo para ganhar dinheiro, né? De manhã, de tarde, de noite está trabalhando, sai muito cedo, chega muito tarde, vive em reuniões, vive, né, trabalhando, vive focado ali no trabalho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, né? Aí de repente tenta compensar essa ausência, tenta compensar essa falta de presença no lar, dando presentes para a esposa, para os filhos, mas nenhum tipo de presente, né, gente, material, por mais valioso que seja materialmente falando, nenhum tipo de presente compensa a ausência de um pai, compensa a ausência de uma mãe. Então, pais, né, tanto pai como mãe, precisam administrar a sua vida de tal maneira que estejam presentes de alguma forma, né? Mesmo que os dois trabalhem fora, precisam tentar de alguma maneira compensar isso, dedicando tempo aos filhos, no período da noite ou mesmo no final de semana, passando tempo com os filhos, com a família, um sábado, passeando, né? Enfim, tá certo? Então, é isso, gente. Essa também é uma atitude extremamente errada, né? A atitude de comprar amor, ok? Vamos seguir no próximo áudio. Aula 14, áudio 2. Então, vamos agora para a quarta atitude errada na administração financeira do casal, na administração financeira do lar e da família. Então, é uma atitude aqui, gente, que o autor coloca, parece até um pouco contraditória a princípio, mas vamos entender aqui. Ele diz o seguinte, que é a atitude de economizar para a hora do aperto.
tá? Parece um pouco contraditório, mas qual é a argumentação aqui do autor? Ele diz o seguinte: as pessoas que tomam essa atitude estão sempre com medo de falir, de perder o emprego, de ficar doente ou de sofrer um acidente. Né? Ele até diz aqui, há um aspecto positivo nessa atitude, né, de economizar para a hora do aperto. Sim, há um aspecto positivo nessa atitude. Mas há também o perigo da pessoa ficar presa ao dinheiro, né? A pessoa ficar muito mesquinha, né? Então, a pessoa só quer economizar a cada centavo, né? Tá certo? Então, veja que tudo na vida, né, gente, é uma questão de equilíbrio. É importante economizar para uma hora de aperto? Sim, é importante, mas isso também não pode ser uma coisa feita assim, de uma maneira extrema, tá certo? É isso que ele está criticando aqui, porque às vezes a pessoa ela tem um certo pavor, né, de falir ali a empresa, de perder o emprego, de ficar doente, de sofrer um acidente. A pessoa vive num pavor, então ela quer economizar cada centavo, né? Às vezes deixa de comprar, de adquirir coisas necessárias ali para a família. Por quê? Porque tem que economizar para uma hora de aperto. Então tudo é uma questão de equilíbrio. Economizar para a hora de aperto é algo bom, tá? É até positivo, é importante sim. Mas também existe o perigo aí da pessoa ficar tão presa ao dinheiro, tão mesquinho, né? E não aprender a depender de Deus também, a depender do Senhor para suprir as suas necessidades, tá? Então, aqui é a questão da gente achar um equilíbrio aqui nesse ponto aqui, né? É ruim quando uma família não guarda, né, algum dinheiro. É importante, se possível, guardar algum dinheiro para um momento de necessidade que pode surgir mais à frente, tá certo? Como, por exemplo, no momento que eu estou gravando essa aula, eu sei que algumas pessoas vão ouvir essa aula daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Mas no momento que eu estou gravando essa aula, a gente está passando essa crise do coronavírus aí que aconteceu aqui, né, que está acontecendo aqui em 2020, né, no primeiro semestre. Então, algumas famílias certamente estão usando alguns recursos que tinham reservados nesse momento, né? Porque algumas pessoas não estão podendo sair para trabalhar, estão tendo que ficar em casa por causa do vírus, né? Então, essas reservas financeiras estão ajudando nesse momento, tá certo? Então, é importante guardar? Sim, é importante, mas de maneira equilibrada, né? Não de maneira doentia, né? Não de uma maneira extrema, né? A ponto de que você deixe de atender as necessidades da sua família. Tudo com equilíbrio é bom na vida, né, gente? Ok, vamos lá. E a quinta atitude errada que o Jaime coloca aqui pra gente é a atitude deixa que eu pago, né? E olha, existe isso, viu, gente? A atitude deixa que eu pago, ou seja, pessoas que agem assim têm uma grande necessidade de impressionar os outros com a sua riqueza ou com a sua generosidade, né? Então, existem pessoas que elas querem pagar tudo para todo mundo, né? Não, deixa que eu pago, deixa que eu pago, deixa que eu pago, né? Existem pessoas que não têm sabedoria na administração dos seus recursos. Até ganham, às vezes, bem, mas estão sempre atrapalhados financeiramente. Por quê? Porque não sabem administrar os seus recursos. Querem pagar tudo para todo mundo, né? Então, pessoas que agem assim, elas têm uma grande necessidade, parece que é uma espécie de uma necessidade de autoafirmação, talvez, né, de chamar a atenção das pessoas, de impressionar as pessoas para o fato de que ela é uma pessoa muito boa, muito generosa, né, quer pagar tudo para todo mundo, ou então quer demonstrar, né, riqueza, quer demonstrar que tem muitos recursos, talvez nem sendo tão rico assim, mas quer demonstrar isso, né? De repente querem demonstrar a sua importância, o seu sucesso, né, com essa atitude, e terminam gastando o que tem
e até o que não tem, né, para impressionar as pessoas, tá? Às vezes a pessoa age dessa forma, por quê? Porque na sua infância ela foi privada de coisas materiais. E aí a tendência agora na vida adulta é cair no outro extremo, né? Então, como na infância foi uma vida muito difícil, né, de muita privação, aí quando chega na vida adulta quer compensar isso gastando demais, demais, e chegando ao ponto de não só gastar com a própria família, mas querer pagar, né, tudo para todo mundo, tá certo? Então, essa aqui é uma atitude, né, também errada, que existe, que acontece, tá? E que deve ser evitada. Então, veja, essas 5 atitudes aqui, gente, a atitude das contas separadas, a minha e a sua, a atitude do comandante, né, daquele que quer dominar através das finanças, a atitude de comprar amor, a atitude de economizar na hora do aperto, né, sem o devido equilíbrio, e a atitude deixa que eu pago, esse tipo de atitude, né, ou essas atitudes, elas vão criar problemas no relacionamento conjugal, tá? Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, esse tipo de atitude vai criar problemas no relacionamento conjugal. Então, essas atitudes erradas, elas devem ser evitadas, tá? Muito bem. Depois dessas atitudes erradas, o autor vai falar para a gente aqui sobre 4 perigos que o casal deve evitar também nessa área de finanças no lar, né? Na área da administração financeira do lar, tá? Então, quais são esses 4 perigos que a família enfrenta? O primeiro perigo aqui é o perigo de querer ficar rico rápido demais, tá? Querer ficar rico rápido demais, tá? Então, veja, há muitos casais que pensam ser fácil ganhar a vida logo no início da sua carreira profissional, né? Então aí são os apressadinhos, né? Os apressadinhos. Então pensam ser fácil, né? Enriquecer, né? Já fazer o seu pé de meia, vamos dizer assim, já logo no início da carreira profissional, logo no início da vida de casado, né? E aí, nessa pressa, muitas vezes esses casais caem nas malandragens, né, de homens mal intencionados, de vendedores mal intencionados, e muitas vezes esses casais ficam com a vida toda enrolada, né, causando grandes prejuízos financeiros à família, tá? Então, gente, a pessoa quer ser esperta demais, né, quer ficar rico rápido demais, quer, né, fazer negócios muito bons, rápido demais, né? Pode ser um perigo, tá? Se isso acontecer de maneira lícita, ok, muito bem, parabéns, né? Mas muito cuidado, porque existem sempre os oportunistas de plantão, né? Existem sempre aquelas pessoas prontas a enganar pessoas que querem ser enganadas, tá? Todos os dias, pessoas que querem enganar saem de casa, certos de que encontrarão aqueles que querem ser enganados, por assim dizer, né? Pessoas que não vigiam, pessoas que, né, que não ficam alertas. Veja quantos golpes financeiros nós temos hoje em dia, né, gente? Eu mesmo falo para vocês, eu recebo aqui semanalmente vários e-mails na minha caixa de e-mails que é claríssimo para mim que são golpes. Eu estou dizendo para vocês, acho que vocês também devem acontecer isso com vocês. Eu recebo vários e-mails que eu nem abro, porque já de cara ali você percebe, né? Pelo remetente, pelo assunto, você já percebe que é golpe. Então você não pode nem abrir, porque se você abrir ali, você clicar em algum link ali, você já vai dar acesso, né, ao seu computador. Você vai dar acesso a pessoas mal intencionadas a informações sigilosas aí no seu computador ou no seu celular, enfim.
Então, pessoal, malandragem tem muito, né? Pessoa querendo vender, querendo enganar, às vezes vender imóveis, vendendo apartamentos, vendendo. Não é muito cuidado, né? Sempre existem aí os aproveitadores, tá? Então, é interessante isso aqui, né? Muitos casais, né, pensando ser fácil ganhar a vida logo no início do casamento, da carreira profissional, podem cair nas malandragens de homens aí, de vendedores profissionais que são mal intencionados, né? E aí entra num golpe, né? E pronto. Aí fica a vida toda enrolada, né? Causando grandes prejuízos à família. Então, muita atenção aqui, gente. Nesse ponto aqui é muito importante, né, o casal, principalmente o casal jovem, né, ter bons conselheiros nessa área, né, conversar, pedir conselhos, né, antes de fazer um negócio, principalmente a compra de algo assim que é algo mais caro, né, do ponto de vista material, como comprar um carro, comprar um imóvel, né? Muito cuidado, procure conversar com pessoas que podem te ajudar, que tenham mais experiência nessa área, né? Que já fizeram negócios assim, para que você não seja enganado, não caia aí no golpe de alguém mal intencionado, tá? Muito bem, então esse é o primeiro perigo. O segundo perigo, gente, aqui é o seguinte, é seguir os padrões financeiros do seu vizinho, né? Do seu amigo ou da sociedade que te cerca, tá? Esse aqui é um perigo muito grande, né? O casal querer seguir os padrões financeiros, né? Do seu vizinho, né? Do irmão da igreja, de um amigo, de um parente, né? Querer meio que de maneira ali velada, de maneira disfarçada, mas querer competir, né? Querer competir com outra pessoa nessa questão financeira. Então, nossa tendência, gente, é querer o que o nosso vizinho, barra amigo, barra irmão da igreja, né, tem. A nossa tendência é querer ter o que o nosso vizinho, nosso amigo também tem, né? Então, se ele comprou um televisor aí de última geração, né? Hoje em dia tem uns televisores aí, umas televisões aí bem muito lindas, né? Com telas especiais, né? Grandes, né? Telas grandes, telas especiais com uma imagem fantástica, mas custam muito caro. Ah, mas o meu vizinho comprou, então eu também tenho que comprar, não posso ficar para trás. Né? O irmão lá da igreja comprou, então eu também tenho que comprar. O meu parente tal comprou, eu não posso ficar para trás. Né? Então, esse tipo de coisa, isso daí é um perigo enorme. Isso aí é para a pessoa se enrolar financeiramente, né? É um perigo enorme. Aí entra numa dívida, né? Faz lá 200 prestações para ter uma coisa que não é nem necessário, não é uma coisa, né, assim, não é uma necessidade básica, isso seria um luxo, seria um capricho, né? Então, tem isso daí, ou um carro, né? O meu vizinho, o meu amigo comprou um carro novo, um carro 0 quilômetro, um carro luxuoso, com vários acessórios ali de fábrica, né? Eu preciso ter um desse também. Né? E aí a pessoa faz uma loucura lá, só para não... Precisa haver domínio. A Bíblia diz em Gálatas 5, 22 e 23, fala lá sobre os aspectos do fruto do Espírito, e um dos aspectos é o domínio próprio, e nós precisamos ter domínio próprio, inclusive na questão da administração do nosso dinheiro, gente. Senão, a gente entra aí em dívidas, né? A gente entra aí em financiamentos desnecessários, tá certo? Que podem atrapalhar completamente as finanças do lar. E aí, quando as finanças do lar estão atrapalhadas, você pode ter certeza que é confusão na certa, né? É briga, estresse desnecessário,
que vai começar a acontecer, né? Então é aquilo que a gente fala, né, gente? Para que sofrer desnecessariamente, né? Veja, estou mais uma vez me lembrando aqui de um provérbio que eu sempre cito, né? Um provérbio, eu não estou com a referência aqui agora, mas um dos provérbios que nós temos lá no livro de Provérbios, que diz que a vara é para as costas do insensato, né? Então, a pessoa foi insensata em várias áreas, isso se aplica para várias áreas, inclusive na administração financeira. Foi insensato, não administrou o dinheiro de maneira correta, vai apanhar. Não literalmente falando, mas vai apanhar, vai sofrer. A vara é para as costas do insensato, né? A pessoa sensata, né? A pessoa sábia, ela vai pensar, ela vai calcular, né? Ela vai ali verificar se tem condições de comprar aquele carro, ou aquele televisor ou qualquer outra coisa. Né? Vai avaliar se tem condições financeiras, se não vai apertar, se não vai tirar de outro lado onde a necessidade é mais básica, é mais premente, né? Então, gente, continuando aqui, olha, esta falta de contentamento com o que já temos, né, e a aceitação dos padrões da sociedade leva o casal a se enrolar muito em sua vida financeira. Consequentemente, isso traz para dentro de casa muitas encrencas e pressões, tá? Então, aquilo que a gente já falou, né? Coisas que poderiam ser evitadas, né? Mas ele fala aqui sobre a falta de contentamento com o que nós já temos, né, gente? Nós precisamos, aliás, isso é uma orientação bíblica. Hebreus capítulo 13, versículo 5, Hebreus 13, 5, diz o seguinte, olha, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, né? Olha aqui. Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? É amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, apego às coisas materiais. Então a Bíblia diz, seja a vossa vida sem avareza. Sem esse amor ao dinheiro, sem esse apego a coisas materiais. Contentai-vos com as coisas que tendes, né? A gente dado contentes e gratos, agradecidos por aquilo que Deus tem nos dado, gente. E aqui também vai aquela exortação para a gente se desapegar das coisas materiais, né, gente? Para a gente se apegar mais com as coisas espirituais, com as coisas eternas, né? É claro, se você pode, se você tem condições de comprar, de dar um conforto para sua família, é óbvio, você pode fazer isso, você deve fazer isso, se você tem condições, né? Mas não faça loucura, tá? Não faça loucura. Se você não tem condições de dar uma vida mais luxuosa para sua família, viva com mais simplicidade. Mas viva com a sua consciência tranquila, né? Viva de tal forma, né, como diz o pessoal, de tal forma que você possa colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Para que pressões desnecessárias? Né? Para que encrencas desnecessárias dentro da família? Porque aí começa, um acusa o outro e fica aquela discussão. Quer dizer, aí causa aquele clima, né? É tão desagradável. Então, gente, como diz também o livro de Provérbios, né? É melhor o prato de hortaliças e com ele a paz do que o boi gordo e com ele a guerra, né? Eu também não lembro a referência, tá, desse provérbio, mas diz lá no livro de Provérbios que é melhor o prato de hortaliças onde há paz. É melhor você ter um prato de salada, mas ter paz na sua casa, do que você ter o boi gordo, né? Aquela churrascada, mas você ter guerra, né? Então você não pode fazer uma churrascada, faz um prato de salada e come, mas fica em paz, fica tranquilo. Não vai querer, né, coisas além do que você pode ter, e isso trazer uma confusão na sua vida, no seu lar, você não ter paz, tá certo? Então é isso aí, vamos seguir no próximo áudio. Aula 14, áudio 3. Então vamos lá. O terceiro perigo, né? O terceiro perigo aqui
que um casal precisa evitar no que diz respeito à administração financeira do lar, né? O terceiro perigo é comprar coisas desnecessárias, né? Acho que a gente terminou falando disso agora há pouco, né? Terminamos tocando nesse ponto agora há pouco, mas vamos ler aqui o que o autor diz para a gente sobre esse assunto aqui. Então, diz o seguinte: às vezes é perigoso passear no shopping, né? No shopping center, porque podemos ter a tendência de comprar coisas que não são necessárias, que não são absolutamente necessárias com o dinheiro que não temos, né, gente? Olha que interessante isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa realmente, é um ótimo conselho, né? Às vezes passear no shopping pode ser perigoso, viu, gente? Pode ser perigoso porque você vai ali, se expõe, né? Aquelas vitrines e aquelas roupas e aqueles tênis e aqueles celulares novos, né? Aqueles equipamentos, e aí de repente num impulso ali do momento você compra uma coisa que você não tem necessidade e termina complicando, comprometendo o seu orçamento familiar, né? Então, não estou dizendo que você nunca possa passear no shopping com a sua família, mas às vezes você precisa até mesmo, né? Dependendo da condição financeira do casal, da família, né? Às vezes é uma família que vive com um orçamento um pouco mais justo, tá certo? Então, às vezes é preferível você ir passear com a sua família num parque, sabe? Num outro lugar, do que de repente você ir para um shopping center, onde a tentação de gastar ali o que não se tem com coisas que você não precisa é muito grande, né? Então, é um bom conselho isso daqui, né? Também ele diz aqui, o autor diz assim, que a questão da propaganda, né? A questão do marketing, né, gente? Nós vivemos numa época da imagem, né? Da imagem, do marketing, né? Até do marketing pessoal, né? As redes sociais hoje em dia, por exemplo, né? Não deixam de ser uma espécie de marketing pessoal, né? Marketing, propaganda pessoal, né? As pessoas estão construindo a sua própria imagem aí nas redes sociais, tá certo? Então nós vivemos na época da imagem, na época da propaganda, na época do marketing, né? Então, a propaganda, o marketing, procura criar em nós uma necessidade que, na realidade, não existe, né? É óbvio, os marqueteiros, eles vivem disso, né? Então, eles precisam criar em nós uma necessidade que não existe. Eles precisam fazer a gente acreditar que a gente precisa daquele produto, sendo que, na verdade, a gente não precisa daquele produto. Mas como eles são marqueteiros, eles têm que fazer a gente pensar que a gente precisa. Então, os produtos, eles são apresentados de tal maneira que as pessoas acabam comprando aquele produto, mesmo que o orçamento familiar não permita, né? Então, às vezes é um produto que você não precisa, mas a propaganda, né, ali na televisão, muitas vezes, nas mídias sociais hoje, né, você tá navegando aí pelo Facebook, você está navegando pelo Instagram, aparece, né, propagandas de produtos, tá? E olha, gente, alguns especialistas aí em tecnologia dizem que os nossos celulares hoje em dia, eles parece que eles ouvem o que a gente fala, né? Então, às vezes você tá ali com a sua esposa no sofá da sala, conversando e falando assim, puxa, a gente precisa comprar uma geladeira nova, hein? A nossa geladeira tá já precisando trocar, né? Aí é impressionante, você pega o seu celular, você entra lá no Facebook, você começa a rolar a tela, daqui a pouco aparece a oferta de uma geladeira. Parece que o celular ouviu o que você estava falando. E realmente há pessoas que dizem, né, que é uma inteligência aí, tecnológica, que às vezes o celular ali, praticamente ali, né, de lado ali, você não está nem usando, mas você falou alguma coisa que você precisa comprar um determinado produto,
E daqui a pouco você começa a mexer ali no seu Instagram, no seu Facebook, e aparece uma propaganda daquele produto que você disse há pouco que precisava comprar. Então a propaganda hoje em dia, gente, ela é muito agressiva, né? Então, às vezes a pessoa não precisa daquilo. Se precisa, ok, né? Óbvio, né? Se é necessário, né? Como eu dei o exemplo, trocar uma geladeira, né? Ok. Se você precisa trocar, realmente está na hora, faça um planejamento financeiro para, né? E a propaganda vai, né? Vai, assim, te fazer acreditar que você precisa de uma coisa que de fato você não precisa. Então, como eu dizia agora há pouco, a questão do domínio próprio, né? E aí, quando você compra sem necessidade, como a gente já disse, isso gera um conflito entre marido e mulher, porque um coloca o outro, né, na situação, um coloca o outro em situação financeira difícil, né, e termina privando a família de outras necessidades, né? Aí quando aparecer uma necessidade que realmente é necessidade, que realmente não é um capricho, mas que realmente é uma necessidade básica, aí não vai ter dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro foi gasto com uma coisa que era um mero capricho pessoal, porque a pessoa não conseguiu ali, não conseguiu resistir a uma boa propaganda, né? A um bom apelo ali de marketing, tá certo? Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar. E olha, o autor aqui, ele chega a dizer o seguinte, ele diz assim: realmente creio que este é um método diabólico para atrapalhar nossas famílias. Não devemos ignorar as artimanhas do maligno, né? Então, para o Jaime Kemp, essa questão até ultrapassa a questão meramente, né, do marketing, né, do impulso. É até uma luta espiritual aqui que o casal precisa vencer, tá? E o quarto perigo que ele coloca aqui, gente, é o perigo de comprar a prazo, tá? Comprar a prazo, né? Então, ele até diz o seguinte aqui, olha, creio ser possível comprar a prazo com o cartão de crédito, desde que não haja juros, né? Então, veja, é errado você comprar a prazo, né? Tem muita gente que pergunta isso. É errado comprar, fazer uma compra em 10 vezes, em 12 vezes? Então, veja, ele diz aqui, né, e eu concordo, que você pode comprar a prazo, né, até com seu cartão de crédito, desde que você compre sem juros, né, e desde que você possa fazer uma parcela que caiba no seu orçamento familiar, tá certo? Não adianta você comprar sem juros, mas uma parcela que não dá para encaixar no seu orçamento familiar. Aí não tem jeito, né? Mas procura fugir dos juros, gente. Olha, por exemplo, eu não sei agora como que está isso, mas há um tempo atrás você tinha aí as propagandas das Casas Bahia, né? Então a Casas Bahia anunciava lá um televisor, por exemplo, né? E colocava lá 24 parcelas de R$ 50. Aí você fala, R$ 50 é pouco, né? Sim, mensalmente R$ 50 não vai pesar, mas faça as contas, né? Que você de repente vai ver que você está pagando 2 aparelhos, né? Você está pagando o equivalente a 2 produtos daquele que você está recebendo um só produto. Então você tem que verificar isso. Você pode até comprar um produto parcelado em 10, 12 vezes, mas que seja sem juros, que seja o valor dividido em 10, 12 vezes sem juros, né? E mesmo assim, verificando se aquela parcela cabe dentro do seu orçamento familiar mensal, tá certo? Então, precisamos tomar muito cuidado, né? Porque podemos nos tornar escravos do cartão de crédito também, ele diz aqui, né? Muito cuidado com o uso de cartão de crédito, gente, né? Porque nós podemos nos tornar escravos do cartão de crédito, né? Corremos o risco de chegar ao final do mês
e não termos recursos para pagar as contas, né? O cartão de crédito, né, ele se torna tão conveniente que podemos usá-lo sem pensar nas mensalidades a pagar e sem calcular os juros, né? Agora, se eu pago juros, né, por exemplo, de cartão de crédito, além do que eu ganho, além do aumento do meu salário, eu estou entrando em dificuldades financeiras. Então, a gente precisa aqui pensar com muita calma, né, com muito cuidado, queridos, porque assim, o cartão de crédito ele é uma tentação na nossa mão, né? Talvez você que tenha filhos pequenos, às vezes o filho pediu alguma coisa e você falou assim, não filho, o papai ou a mamãe está sem dinheiro agora para comprar isso. Aí a criança fala assim, paga com cartão, né? Porque na cabeça da criança é tão simples, você vai lá, você passa o cartão e está resolvido. Mas a criança não sabe que a fatura chega depois para você pagar, né? E tem adultos que parece que pensam como criança, vão gastando, vão passando o cartão, vão usando o cartão e não pensam que depois a fatura vai chegar. E aí, gente, cuidado, muito cuidado para você não cair naquela situação de ficar pagando o valor mínimo do cartão de crédito. Tem muita gente que entra nisso, né? Porque aí você não pode pagar. Vamos dizer, veio lá R$1.000 no cartão de crédito, você não tem R$1.000 para pagar o cartão, você tem R$200. Aí o valor mínimo lá está lá, pague o valor mínimo, R$200. Ok, você não vai ficar com o cartão em atraso. Só que os R$800 que você não pagou, no mês seguinte vem com juros, né? E a pessoa vai sendo... Eu não entendo muito bem disso, mas eu penso que as empresas de cartão de crédito ganham dinheiro justamente aí, apostando na inadimplência das pessoas, porque aí depois eles vão jogar um juros enorme, absurdo sobre você e você vai ficar pagando 2, 3 vezes, né, o valor daquilo que você comprou, tá? Então, gente, a administração financeira é uma coisa extremamente importante, tá? Faça o cálculo, né, no seu orçamento para ver se você pode pagar aquela prestação, né, se você pode pagar aquilo que você está querendo comprar com cartão de crédito, tá? Porque senão, olha, se você entrar nessa coisa de ficar pagando só o valor mínimo, né, isso pode te colocar num ciclo vicioso onde você vai, né, você vai ver o seu trabalho sendo devorado, né? Você trabalhando ali, se desgastando, não é, para ganhar o seu salário suado e pegando esse salário e dando para o banco, dando para a administradora de cartão de crédito que está te comendo ali nos juros porque você não soube administrar bem os seus recursos financeiros. Fique atento a isso, tá? Então veja, o autor aqui diz o seguinte: quantas dificuldades têm surgido nos lares porque as famílias cristãs adotam conceitos e ideias do Deus deste século, né? Deus com letra minúscula. Quem é o Deus desse século? O nosso adversário. Então ele está dizendo aqui, né, que muitas famílias têm tido dificuldades porque estão adotando não os conceitos da Bíblia, né, mas os conceitos do Deus desse século. Mas veja, gente, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Veja que um peregrino e um forasteiro, ele não carrega muita coisa, né, nas suas peregrinações, né? Como o peregrino, como o forasteiro, né, povos nômades, por exemplo, eles vivem mudando de um lugar para o outro, eles nem podem ter muitas coisas. Não é? Por quê? Porque eles precisam mudar e as viagens são longas e para facilitar o deslocamento eles nem acumulam muitos bens materiais. E, irmãos, a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar acumulando coisa demais, desnecessariamente, tá? Então, por isso, não devemos nos comprometer adotando os conceitos de uma sociedade consumista, tá? Muito cuidado, né? Para a gente não assumir aí os conceitos de uma sociedade consumista. E aqui
entra a questão do consumismo, né? E eu quero terminar essa aula de hoje. Eu encontrei aqui 2 textos do pastor Hernandes Dias Lopes, né, que é um pastor muito conhecido, que tem sido uma referência, né, para líderes, para cristãos aqui no Brasil. Eu encontrei 2 textos dele que falam sobre o consumismo, que eu gostaria de ler para vocês aqui, para encerrar essa nossa aula de hoje, tá? Então veja, olha, o primeiro texto tem o seguinte título: Consumismo, a ditadura da superficialidade. Então ele diz aqui: na década de 1950, nós consumíamos 5 vezes menos do que hoje e não éramos menos felizes por isso. Tá? Então na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que hoje e não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, cerca de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter-se. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas, né, do marido e da mulher, para manter o mesmo padrão, né, de antigamente. Ou seja, o luxo de ontem tornou-se necessidade do hoje, né? Mas será que é mesmo uma necessidade ou nós fazemos do luxo uma necessidade, né? Então ele continua aqui: o consumismo tem sido uma ditadura implacável. Mas o que é consumismo? Ele pergunta aqui. Olha que definição interessante. O que é consumismo? É você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece, né? Olha, essa definição é perfeita, né? O que é consumismo? É você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece, tá? Esse é o primeiro texto. E o segundo texto, são textos curtos, né? O segundo texto tem o seguinte título: Consumismo, uma ameaça à saúde financeira da família. Muitas pessoas tentam preencher o vazio do coração com coisas. Porém, o ter não substitui o ser. É melhor ser do que ter, né? Coisas não nos satisfazem plenamente. Se pudessem, todas as pessoas ricas seriam felizes, né? Se coisas nos satisfizessem plenamente, então todas as pessoas ricas seriam felizes, mas não é isso que nós vemos, né? Ele cita aqui o John Rockefeller, né? John Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário do mundo, a primeira pessoa que se tornou não milionário, mas bilionário, né? Na história da humanidade. E esse John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só tinha dinheiro, né? É interessante isso, né? O homem mais pobre que existe na face da Terra é aquele que só tem dinheiro. Dinheiro ele tem, mas ele não tem valores, ele não tem princípios, ele não conseguiu manter a sua família unida. Então, do que adianta o dinheiro? Né? O homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro e mais nada além de dinheiro. As pessoas mais felizes, via de regra, são aquelas que chegam em casa e comem um bom prato de arroz com feijão e depois dormem uma noite bem dormida, uma noite toda bem dormida, bem tranquila. Entrar na ciranda da gastança e envolver-se com dívidas, longe de curar essa ansiedade, aumenta ainda mais o problema. O consumismo pode levar você a uma dependência perigosa, né? O consumismo ele pode se tornar até um vício, né, gente? Por isso que ele fala aqui, eu penso que é por isso que ele diz que o consumismo pode levar você a uma dependência perigosa, assim como uma droga, né? Sobretudo,
quando você, mais uma vez, compra o que não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece. Ok, gente? Então essa é a nossa aula número 14, né? A parte primeira do tema Finanças do Lar. Na semana que vem, permitindo Deus, nós vamos voltar aqui para falar desse assunto, né? Hoje nós vimos então as atitudes erradas e 4 perigos, tá? Quanto à questão da administração financeira. Semana que vem a gente vai falar das atitudes corretas, tá? Nós vamos falar das atitudes corretas e vamos abordar um outro tema bem interessante, que é o seguinte: como sair das dívidas, tá? Se você eventualmente está endividado, como sair das dívidas. Então, até a próxima aula, permitindo Deus.